Olá! Começando por aqui mais um Pô de Mulher, mais um episódio no ar, aqui no seu canal Juliana Rangel News. Sejam todos bem-vindos, tá? Já se inscreveu aqui, ó, ativou o sininho? Passamos de 22 mil inscritos e média de 4 milhões de visualizações mês. Obrigada, gente. Tem conteúdo autoral aqui pra você, muita reportagem. Fora os Pô de Mulher que a gente tá falando aqui, né? Essa mulherada que a gente traz pra contar suas histórias que te inspiram. Falar dos perrengues também não, por quê, né, gente? A gente passa muito perrengue. E a minha convidada de hoje, olha que história inusitada. Ela já esteve aqui no Pô de Mulher, mas ela esteve aqui do meu lado, porque nós entrevistamos a Neuza Biguetti. Hoje eu recebo Nianara Biguetti. Ju, maravilhosa! Que alegria estar aqui com você, minha amiga, minha parceira. Que Quantas delícia. histórias já vivemos, Muitas. Quantos cafés já tomamos, Muitos. quantas conversas já tivemos de diferentes momentos da nossa vida. Então, ali, sobre a nossa profissão, sobre família, sobre filhos, sobre diversos assuntos. Então, hoje eu fico muito feliz. Ju, muito obrigada por esse convite para falar sobre o que nós somos apaixonadas, que é sobre a comunicação. Então, E e pra falar você com sabe mulheres. que eu te falei, eu só falei Nianara Biguetti, eu falo que, gente, a Ni, é difícil a gente te qualificar com uma única palavra, vamos dizer, né? Porque você tem tantas qualidades. Ô, Ju, Porque a gente está obrigada. falando, primeiro, jornalista, Uhum. uma excepcional comunicadora, faz cerimonial, apresentadora. Gente, a gente vê você envolvida em tantos projetos da comunicação e esse seu talento multifuncional que você tem na comunicação, Ni, é inspirador. É da gente, assim, tirar o chapéu e se inspirar em você, né? E ver o principal, gente, eu falo isso. Quem acompanha, tem o Insta da Ni aí, já passou para você. Segue ela na rede social, a gente vê o tanto que você corre atrás. Mulher! Às vezes as pessoas falam pra mim como que eu dou conta. Eu pergunto como que a Nianara dá conta, entendeu? Ju, eu recebo com muito carinho o que você está falando, mesmo, porque você é uma mulher, uma profissional no qual eu admiro. Então, eu acredito que chega um momento na nossa vida que escutar isso de pessoas no qual nós também admiramos faz total diferença, né? Isso faz muita diferença mesmo. Para nós, como mulheres, como profissionais, a gente vai chegando num patamar da vida que não é... A gente sabe que não vamos agradar a todos e nem queremos agradar a todos. Mas aqueles que agradamos verdadeiramente, a gente leva dentro do coração. Então, isso faz muita diferença. E idem para você também, porque já que nós nos encontramos nas nossas histórias de vida, é porque elas se cruzaram por conta disso. Porque eu tive a oportunidade, através da comunicação, de conhecer profissionais como você, mulheres que, através da comunicação, fizeram o seu sustento, o seu trabalho, a sua carreira, né? Nós fomos atrás, né, Ju? Isso faz muita diferença. A gente fez acontecer na comunicação, Fez né, acontecer. Ni? Olha, me arrepia, Não, fica gente. arrepiada. Tem aquele meme que fala, ai, Deus, nem que se for por dó. Porque, gente, é muita luta. E eu acredito, Ju, que hoje em dia, por conta das redes sociais, as pessoas estão vendo muito só a pontinha do iceberg. Eu ia falar isso agora. Não é, Ju? Tipo assim, as pessoas devem olhar você lá e falar assim, nossa, olha a Nianara. Ai, olha que maravilhosa. Bela, maquiada, arrumada. Uma hora ela tá em tal cidade, outra hora ela tá não sei o quê. Nossa, agora ela tá em tal lugar. Só que ninguém... Assim, olhar isso é maravilhoso pra gente. A gente tem que agradecer, é muita gratidão. Mas ninguém vê o que tem por trás, não é, Ni? Não, o nosso trabalho, Ju, ele é muito lúdico. Então, ele traz uma certa ilusão. As pessoas nos veem e falam assim, a vida é mil maravilhas, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, e as coisas não são assim. É porque é o nosso trabalho. Aqui é onde nós batemos o nosso cartão, né? Então, é o nosso trabalho, é o nosso sustento. Mas isso não quer dizer, é como qualquer outro trabalho. Tem uns dias que são legais, tem uns dias que são difíceis. Tem as coisas por trás das câmeras que acontecem. Tem um dia que você acorda... Não, e olha que eu nem tô assim, eu sou do jornalismo, mas eu sou igual você, que é a tua imagem.
Tem dia que eu acordo e falo, meu, tem que fazer maquiagem hoje. Tem. Puta, tem que arrumar meu cabelo. Cara, tem. Que roupa que eu vou colocar? Cara, tem Não, dia o que da a gente não roupa, tá eu falo, afim, cara, o da roupa. cara, não tá. Ai, é muito triste. É bem isso mesmo. Não é? E aí isso traz essa parte lúdica, que a pessoa acha... E aí eu sempre, como eu sempre trabalhei, né, Ju? E eu acredito, venho de uma... A minha família é muito simples, né? Então, eu sempre quis, além de ter um tom de brincadeira, mas também falar, gente, imagina, depois com o tempo, Ju, hoje eu aprendi, me ensinaram, ó, não desmentir, deixa quieto, sabe? Deixa algumas coisas, deixa, ai, tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, deixa as pessoas acharem do jeito... É melhor, às vezes, não desmentir algumas coisas. Por quê? Porque, na verdade, a nossa vida, o real e o real de todo mundo, gente. Todo mundo tá no lerê. Não é só o que tá na rede social. Ali é 1%. Não é 1%. Então, mesmo quem trabalha só com as redes sociais, por exemplo, nós que trabalhamos também com as redes sociais, por mais que a gente coloque ali algo que aconteceu no dia a dia... Mas, gente, é muito difícil, por exemplo, você acordar e já falar um bom dia. Por quê? Teve um dia que eu até fiquei pensando, falei assim, gente, acordo com filha para levar para a escola, para dar café da manhã, para levar para a escola, às vezes de mau humor, marido. Outro dia eu falei assim, gente, se alguém bater no meu carro enquanto eu levo a Maria Júlia para a escola, ferrou, porque eu vou descer de roupão. Sabe, eu já pensei isso. Sabe, de pijama. E é o que tem, eu também. Sabe, eu vou desse jeito vou falar assim, olha, tem pedir seguro. Pra descer do carro, não dá pra eu descer do Só carro. Só fala pra mim, tem seguro, telefone, então tá bom, obrigada. Então, as redes sociais e a televisão sempre trouxe muito isso. Nós somos da televisão... E nós começamos a trabalhar com isso, que hoje é a questão das redes sociais. Então, como estamos muito em eventos, conhecemos pessoas, celebridades, pessoas famosas, as pessoas tendem a achar certas coisas. Mas eu falo muito, muito mesmo, que... Assim como para mim, para a Jo Comunicação abriu muitas portas, ela pode abrir também para você que está nos assistindo. A comunicação você usa em qualquer lugar. Em qualquer lugar. A gente comunica 24 horas. Exatamente. A nossa roupa comunica a nossa imagem, a nossa postura. Tudo. É comunicação. Exatamente, Ju. Mas você precisa querer. Exato. Por quê? Eu já fiquei pensando, Ju. Esse outro dia eu tava pensando. Tem muita gente ruim no mercado, né, Ju? Você me perdoe. Tem. Mas assim, tem muita gente ruim no mercado. Em todas as áreas, né? Pelo amor de Deus, isso eu tô falando em todas as áreas. Você que trabalha na sua área, você já deve ter visto, poxa, mas aquela pessoa tá aqui e ela nem é tão legal. O que ela tá fazendo aqui? O que ela tá fazendo aqui? Isso acontece em todas as áreas. Mas o que acontece? Às vezes é até a vontade ir fazer todos os dias, a quantidade de tempo, experiência de mercado. Você pode ficar bom. Você pode ficar bom. Ninguém nasce sabendo. Não, você vai aprimorando. Exatamente. Mas, ó, eu preciso falar da sua história. Gente, a gente tem muita coisa para falar com essa mulher aqui. Só 20, então eu vou ter 20 aninhos. Eu vou ter que acelerar aqui, porque senão nós vamos ficar 2 horas falando aqui. Bora. E é muita coisa. Primeiro ponto, não tem como falar da Nianara que é agora e não falar do SBT. A casinha. Nós tivemos um ciclo fechado no SBT de Ju. 8 anos de casa. Ju, eu tô arrepiada porque é a primeira vez que eu vou falar sobre isso e é com você, amiga. Então, acredito, eu creio muito em Deus, sabe, Ju? Então, me desculpa ficar emocionada, porque eu acho que ciclos são encerrados e antes da gente começar essa entrevista, a Ju, você, Ju, já passou por isso, pelo que eu tô passando, né? É difícil, então, né? É difícil. É uma decisão que é difícil. E o que acontece é o seguinte, é porque em determinado momento da nossa vida, hoje, eu me vejo num momento diferente. Então, não é que aconteceu algo ruim, não é que teve nada. Foi uma decisão. E essa decisão, ela já tinha sido tomada comigo, com a minha família, há um bom tempo.
E aí, depois que eu comecei com essa decisão com a emissora. Então, olha só como foi um processo. Né, é que hoje em dia, eu acredito, parece que tudo acontece de uma hora para outra, mas não é. Então, eu tive 10 anos de programa Holofote, 8 anos de TV Clube Band, junto com o programa do Igor Oliveira, que na verdade estava o senhor Léo Oliveira, depois Igor Oliveira, e depois fui para o SBT, 8 anos de SBT. E 8 anos falando um bordão que eu sou apaixonada, que é tudo de ótimo. Então não tem como encerrar um ciclo como esse não agradecendo e não falando é tudo de ótimo. Foi tudo de ótimo esse ciclo. É um ciclo que dói porque, na verdade, é porque é um desmame, né? E eu tinha acabado de ter um filho, que era o programa É Tudo de Ótimo, no qual eu participei de todo o processo de criação. No entanto, que é por isso que eu fico tão feliz em vê-lo. Porque em maneira alguma que eu pensava, eu vou sair e o projeto tem que acabar. Então, em ver um projeto, ver esse projeto, porque foi um projeto, você sabe, é um projeto que todos os projetos que nós realizamos, produzimos, quantas vezes temos vários projetos que bateu na trave? Vários projetos meus, conversas, pilotos. Assim, de um que a gente evolui, 10 deram errado. Deu errado. Então eu falo, quando saiu o programa É Tudo de Ótimo, em dezembro de 2024, na verdade, isso veio uma luta de muitos anos atrás. Então não é assim, do nada, de um dia para o outro, saiu o programa É Tudo de Ótimo. Então ele foi já concebido com muito tempo, veio essa produção. Então, eu estava muito ali, 100% no projeto. Mas vê-lo com continuidade é o que eu queria. Então, é assim, é o que eu vejo com o coração mesmo. Então, esse ciclo se encerrou, eu sempre chamei... Olha só, eu sempre chamei o SBT de casinha. Minha casinha, porque eu estava lá todos os dias. Quando tinha evento... Muito mais lá do que na sua casa. Muito mais lá do que na minha casa. Tinha domingo que tinha um evento Companheiro SBT que eu trabalhava até de domingo. Então, assim, por isso que eu chamava de casinha. Então, eu acredito que agora... Faltava dormir lá. Agradecer ao Maurício Abravanel, agradecer a toda a equipe, Samuel Leite, que é o diretor de jornalismo, toda a equipe, né? Toda a equipe do marketing, do RH, administrativos, contatos comerciais, todas as pessoas no qual eu tive a oportunidade de trabalhar ali no SBT, porque são pessoas no qual eu aprendi a ser uma profissional melhor. Então, acho que ir para uma emissora aberta te traz também, você sabe disso, né? Participar, a bagagem, entrar. Eu tive a oportunidade de entrar no jornalismo nacional. Então, isso também me trouxe uma outra bagagem, no jornalismo mesmo e não no entretenimento, porque eu sou mais voltada para o entretenimento, mas entrar com matérias para o jornalismo nacional, então isso foi sensacional. Então, é estarmos abertos para novas oportunidades. Então, eu encerro assim, com muita gratidão mesmo. E o que te fez tomar essa decisão? Ju, a gente chega num momento da vida, né, que parece que outras coisas começam a ter sentido. Pesar loucura, mais, né? A gente querer mais. Que coisa. Você acredita que eu falei? Vou fazer uma brincadeira aqui, mulheres, por favor. Mas é porque mulheres, nós que ficamos muito fora de casa, a nossa rotina é muito fora de casa. Então eu falei, gente, eu quero bater um bolo. Vou fazer um pudim, eu vou bater um Camaju. bolo, mas não é, sabe? Porque são coisas que eu não vivenciei ao longo de todos esses anos. Entendeu? Que eu comecei... Porque você focou na sua carreira. Porque eu foquei na carreira. E aí, a gente é um trator quando a gente foca na carreira. A gente faz assim, ó, vai embora, fecha o olho e acabou. É isso. Você trabalhar 12, 15, 20 horas, a gente tá ali. Final de semana, feriado, ano novo, Natal. Exatamente. Eu também passei por tudo isso. E nem vou entrar isso porque, gente, nós que somos old school, eu e Juliana Rangel e tantas outras comunicadoras ou mulheres também que estão nos assistindo. Tá em casa e se identifica. Estão se identificando, sabem o quanto que nós tivemos que trabalhar para conseguirmos nos posicionar. Então, se tem uma galera chegando agora e tá um pouquinho mais tranquilo, é porque realmente
nós viemos, que viemos de outras, que viemos de outras e outras e outras e outras, né? Para conseguir ir acalmando esse meio de campo, né? Mas não é fácil e na comunicação não foi diferente. Na comunicação, para conseguirmos também conquistar a nossa carreira, o respeito, o que a gente precisava, os nossos sonhos. Então, tu teve que trabalhar muito, né, amiga? Tem que se trabalhar muito. Tem que se trabalhar muito. Ainda não acabou, né, Gil? Ainda tem muita coisa para conquistar. Mas eu acho que agora, Ani, eu entendo o que você está falando. É que a gente falou, eu passei por isso. Eu pedi conta da IPTV, da época Rádio CBN, Jornal Cidade, do grupo era 2017. Primeiro que foi muito difícil tomar a decisão. Eu imagino. Não é fácil. Não. Porque, assim, é como se nós estivéssemos perdendo ali, né? Você deve ter sentido isso. Muito, Ju, porque, com assim, certeza. você batalhou muito para conquistar isso. E, de repente, você se olha, você querendo fechar o ciclo. Aí você fala, meu Deus, mas eu tô certa? E as pessoas E se eu me arrepender? E as pessoas As ao pessoas, redor? você é louca. Imagina, você vai pirou, largar coitada, pirou, agora pirou. Você vai largar tudo isso que você conquistou? Vou. Sabe por que eu vou largar? Porque eu tô com outros planos. E por conta isso, Eu Ju. quero viver outras coisas na minha vida. Eu lembro que eu sentei com o meu editor, eu falei, olha, eu quero viver outras coisas na minha vida e eu sou eternamente grata por tudo que eu tive aqui. Foi a minha escola, é o que fez o meu nome. Só que agora eu quero viver outras coisas da minha vida. E é justamente isso. Não que a gente... não é que trabalhe menos. Não. Mas a gente ter mais qualidade de escolha. Então, até porque você, como empresária... Você tem muito trabalho, né, Ju? Muita responsabilidade. Mas, por exemplo, hoje eu bato um bolo com o Bernardo. Exatamente. Entendeu? Eu tenho a opção de falar... Hoje eu bato um bolo, entendeu? Hoje eu bato um bolo, Eu véi. bato um bolo com o Bernardo. Por que não? Um brigadeirinho, assistir um filme. Lógico. Hoje eu consigo trabalhar de casa num período da tarde, enquanto ele dorme no sofá. Aí eu olho e falo, cara, não tem preço. Não tem preço, Ju, porque nisso aconteceu uma outra coisa também. Eu tive problemas de saúde também, então infelizmente isso aconteceu, porque eu não estava sabendo lidar com a situação. Então eu tive diagnóstico de burnout em 2024 e depois tive diagnóstico de depressão. Então eu me vi num quadro que é difícil para quem está com você, na sua família. Porque às vezes o externo não está sabendo o que está acontecendo. E a nossa profissão, a gente está sempre atendendo muito bem as pessoas. Mas quem está dentro de casa vê as crises. E a minha filha de 13 anos me viu numa crise. E é difícil você explicar para uma menina de 13 anos que ela não tem culpa daquilo que está acontecendo, sabe? Então foi todo um processo para entender como comunicar isso também às pessoas que eu amo, né? De falar, olha, calma, gente, é interno. Eu tô precisando resolver algumas coisas, então é difícil também esse processo. E a minha mãe ficou doente. A minha mãe tá passando por um processo de quimioterapia novamente. Então, Ju, como eu já perdi meu pai, eu entendi que o tempo não volta. É isso mesmo. Não volta. Então, as escolhas que nós fizemos é porque elas tinham que ser feitas mesmo. Não me arrependo. Acredito que eu me tornei a pessoa, a mulher que eu sou hoje, o ser humano que eu me tornei hoje, e ainda querendo melhorar como pessoa, mas com tudo que eu passei. Então, era aquilo. Mas se hoje eu posso fazer escolhas... Então, esse desacelerar, ele se tornou muito importante, porque eu vi que até enquanto você está correndo, mas você está conseguindo fazer as coisas, para mim tá vendo tudo bem. Eu estava tendo a minha vida corrida, mas eu estava de uma certa forma... O problema é que a gente nunca faz só aquilo. Não. Entendeu? A gente vai trazendo. Eu faço. Eu vou chamar isso aqui eu também quero fazer. Um psiquiatra aqui. Isso eu também faço. E aí, quando a gente se vê, a gente tá com 1 milhão de funções e coisas. Não é que é ruim, mas chega uma hora que a gente tem que entender o que a gente quer, não é, Ni? Muito. Entender o que a gente quer, entender quem pode nos ajudar. Exato. Que podemos pedir ajuda.
entender o que tá legal, o que não tá, o que às vezes excedemos, porque nós somos alecrins douradas, erramos. Opa, isso aqui não foi legal, né? Isso aqui foi demais, isso aqui... Porque quando você chega numa terapia, o que a terapia te mostra? Se você tá num buraco, foi você mesmo que cavou aquele buraquinho. Exato. É esse que é o problema. Então, às vezes, você fala, é muito mais fácil reclamar do que resolver o problema. Quando você tem essa mudança de olhar e falar, eu vou focar em resolver o que é que está acontecendo, não é fácil. Não. Porque você também vai ver o que você errou. E você, aí, de repente você fala assim, poxa, eu preciso, o desacelerar vai muito de nós, né, Ju? Vai muito de nós. E isso, a maturidade traz, né? É. Não é? Não, se você falasse... Porque, ó, não, Ju, falasse com você uns 10 aninhos atrás. Vamos lá. Quando você estava... E o Wilson Tony? Wilson Tony. Você jamais ia ter... Esse pensamento de largar tudo. Largar tudo no sentido de fechar um ciclo. Imagina, você queria mais e mais. Porque a gente tá naquele gás, a gente quer trabalhar, a gente quer... E tipo assim, e a gente vai. E vai, Ju. Agora, a Nianara E a Nianara... Você começou com quantos anos? Então, 19, como estagiária, né? Então a gente tá falando de quantos anos atrás? De 21. Então a Nianara de hoje... Com a Nianara de... você tá falando 21, eu já tenho 30 anos na área da comunicação, viu? Ai, amiga. Ainda bem que a gente se cuida, ainda bem que tem uma mulher, né? Tem argamassa na cara, né? Nossa senhora, que agora... Só de você ir pra Nova York, a sua pele já começa a ficar melhor, amiga. Mas assim, Ni, a Ni de hoje... Não é nunca a mesma Nianara de 21 anos atrás. Não é. Imagina. Tudo valores. Mudou. Tudo. Né? Valores, tudo, Ju. E isso que é legal. Reconhecermos a nossa trajetória. Eu acho que isso também foi muito importante para mim. Porque eu, em determinado momento, eu também me senti quase que nadando e morrendo na beira da praia, sabe? Só que, na verdade, é porque esquecemos. Às vezes, a gente deixa de reconhecer o nosso próprio trabalho. Aquilo que nós nos desprendemos, aquilo que deixamos, aquilo que conquistamos, aquilo que fizemos. Todo esse trabalho, a gente também vai esquecendo. Não é? Você vai esquecendo. De repente, você fala, parece que você tá assim... parece que eu não fiz nada até hoje. Não, calma. Fiz muita coisa. Fez muita coisa. Então, esse reconhecimento para você... Por isso que é tão importante, né, Ju? Eu sei que pode parecer clichê, gente. E todas as vezes a pessoa vai falar, mas esse autocuidado, esse amor próprio, esse se olhar e se reconhecer com tudo... As ruguinhas, tudo, as coisas é você. É você, é a sua história que está contando através do seu corpo, através do que você mostra. Gente, é você, é a sua história. Então, isso é muito importante. Hoje eu dou muito valor nisso. Acho que antes eu me sentia muito insuficiente, sabe, Ju? Mas isso é uma cobrança natural. E a gente, mulher, se cobra mais. Você que está em casa, a gente se sente insuficiente. Na educação do filho. Sim. Por mais que a gente educa, por mais que a gente está presente, parece que a gente falta. Parece. Me cobro. Não, eu também. Você já chorou no banheiro? Eu já muito, chorei. Nossa, pelo amor de Deus. Eu já chorei de falar, meu Deus, eu tinha que ter feito isso com o Bernardo, com a Sofia. E aí a gente se cobra. A gente é assim na profissão. Por mais que a gente faz, evolua, melhore, entrega a excelência, que a gente sempre teve esse perfil de fazer bem feito, né? Pra gente, não é pras pessoas, pra gente. Não, isso. Mas a gente ainda se cobra. Eu tenho certeza que quantas vezes você deve ter assistido as suas coisas e falado, nossa, eu tinha que ter feito isso melhor. Muito. Não acredito que eu falei texto. Eu falo, gente, que texto é esse que eu escrevi?
E essa narração... E tá maravilhoso. E aí, pros olhos das outras pessoas. E aí, você tem essa autocrítica. Mas a gente se cobra. No entanto que eu falo, ninguém precisa criticar. A autocrítica sempre foi altíssima. Então, já era o suficiente. Já. Então, eu acho que ir desprendendo também dessas coisas, Ju, não vai dar pra agradar todo mundo. Não somos perfeitos, sabe? Eu falo, gente... Eu sempre tive a palavra de Deus muito forte na minha vida. Eu falo pra todo mundo, Deus nunca soltou da minha mão. Nunca. Mas eu vou lá e falho de novo. Eu vou lá e caio de novo, eu vou lá e choro de novo, eu vou lá e falo, ai... E aí eu falo assim, poxa, mas por quê? E esqueço das coisas que já foram conquistadas. E aí você quer fazer aquela perfeição que nem existe. Não existe. Que nem existe. Porque... lembra aquele ditado lá do antes feito, antes feito, mal feito, não fazer. Feito do que mal feito, antes bem feito. O não você já tem. Eu sei que a gente já quer fazer tudo bem feito sempre, sabe? E da gente, né, Nini? E é horrível também isso, né, Ju? É horrível. E eu acho assim, a gente tá aqui no Pô de Mulher, gente, falando de mulheres. Falando de mulheres, falando da nossa vidinha. E pra mulher... Eu falo sobrecarga no sentido de responsabilidades e compromissos. Não que seja ruim. Porque eu amo ser mulher. Eu não me imagino homem. Eu amo ser mãe. Eu amo ter o nosso lado feminino. Eu amo ser mulher. Mas a gente tem um peso maior de uma responsabilidade. Porque, tudo bem, eu acredito, seu marido te ajuda. Mas é a mãe que tem certas situações e acabou, não adianta, o pai não resolve. Quer ver a primeira semana que eu fiquei em casa, de desempregada, assim, né, de se entender, que eu pensei, teve gente que me perguntou, nossa, mas o que você vai fazer? Eu falei, vou curtir um seguro-desemprego, o problema é meu. Vou assistir uma sessão da tarde. Vou assistir vocês na TV e ficar julgando todo mundo, é isso que eu vou fazer, ó, ficar olhando se vocês estão trabalhando bem, é isso que eu vou fazer. Que eu não tive tempo de fazer. Agora eu vou ter tempo, vou mandar mensagem. Melhora isso aí, por favor. Mas, tô brincando, gente. Mas... eu vejo o quanto que é realmente importante você aceitar. Você entender esse processo e você desapegar de muitas coisas. Por exemplo, na primeira semana, chegou no sábado, eu gravei uns stories. Falei, eu vou gravar, porque eu tava desbocada. Falei, eu não quero nem saber. Mas, gente, logo no primeiro sábado, que era pra eu descansar, que eu ainda falei pro meu marido, era pra tu fazer uma massagem? Sei lá, fazer qualquer coisa. Que você nunca teve tempo para fazer no sábado. Mas tinha tanta coisa na minha casa para fazer, mas tanta coisa. Eu falei, não é possível, gente. Eu falei, não é possível. Sabe o coque e vai organizar as coisas? Coisas que você não enxergava. Eu falei, palhaça. Não dava nem tempo de olhar. Às vezes sente meio palhaça também, né? Eu falei, palhaça, né? Eu falei, caramba. Eu falei, e agora? Eu falei, parou de trabalhar e trabalha dentro de casa. Mas assim, por quê? Por conta da organização. Por conta que tem coisas que nós precisamos fazer, por conta do toque feminino. E aí você começa a ver a vida de outra forma. Então, por exemplo, de organizar, de estar junto, de fazer. Talvez, para quem está nos escutando, se ela estiver passando por uma outra... Eu não estou falando que nós estamos parando de trabalhar, gente. Não é isso. Muito pelo contrário. Trabalhando pra caramba. Graças a Deus. Graças a Deus. Não tem como. Quem sempre trabalhou, a gente vai sempre trabalhar. Não adianta. Não é essa decisão, eu não vou mais trabalhar. Da gente, né? É, da gente. Até porque se a gente ficar sem trabalhar, a gente não, morre. A Ju tá aqui já contando aqui, ó. Nova York. Não, e agora já vai abrir Nova York, sei lá quantas vezes por ano, entendeu? A gente não para. Até ela ir embora e ficar por lá. Porque você entende como é a cabeça? Tá aqui conversando comigo, mas ela já tá pensando quem que ela vai levar agora, depois no começo do ano, depois, sabe? A cabeça funciona desse jeito. Mas a mulher, ela tem realmente essa carga, essa sobrecarga. E nós nos cobramos muito. Então, enquanto a gente não conseguir soltar um pouco, é difícil. E eu, Ju, é igual você falou, quem trabalha com comunicação, parece que é um peso também, né? De como você tá, sabe? De como você aparece, né? De como você...
não sei, assim, padrões, sabe? Que, Ainda mais hoje com rede social. Não, A gente se pelo amor de compara. Por mais que a gente tenta não se comparar, não tem jeito. Não adianta, não adianta. Cara, tem dia que eu abro. Na verdade, eu faço pra todo mundo que senta aqui quando a gente fala disso. Mas eu acho que é bom falar pra você que tá em casa. O ano passado, eu fiz uma desintoxicação das redes sociais. Ótimo. Eu deixei de seguir muitos perfis que quando eu abri eu não me sentia bem. Ótimo. Uns eram de notícias muito negativas, outros não, eu preciso estar atualizada. Mas assim, tem vezes que às vezes a gente abre, a gente olha às vezes uma pessoa famosa, e fala, nossa, que maravilhosa, uma admiração que a gente tem, que legal, pessoas legais que a gente segue. E aí você começa, poxa, cara, eu não tenho esse tempo. Nossa, olha o corpo dela. Cara, eu não consigo nem na academia, não tô indo mais. Exatamente. Nem dinheiro pro Monjaro. Eu quero dinheirinho pro Monjaro. Eu como correndo, me alimento de qualquer jeito. E aí, isso te faz mal. Faz, Ju. Nos dias de hoje, a gente se sente, às vezes, cara, incapaz de tanta coisa. Ju, não tem receita de bolo, Ju. Não tem. Eu poderia pegar hoje uma turma para ir para Nova York. Provavelmente eu não ia sair nem do aeroporto daqui de Ribeirão. Você entendeu? É a pessoa, é você. É você, Ju, com toda a sua bagagem, com toda a sua experiência, com o que você pode proporcionar dentro dos seus projetos. É você. Qualquer outra pessoa pode tentar fazer, talvez se conseguir fazer, mas não é a mesma coisa. A mesma Cada um coisa. tem a sua personalidade. Cada um tem a sua personalidade. E isso o que eu acho bacana. A questão das redes sociais, de você seguir pessoas que vão te trazer coisas positivas, isso eu acho sensacional. Por quê? Porque como eu já tive esse quadro de burnout e de depressão, com o quadro de burnout eu ficava pensando, você é fraca porque você precisava fazer mais e você não consegue. Então é desesperador, eu não desejo isso pra ninguém. Porque você começa a falar assim, opa, mas eu deveria estar... Então eu deveria estar acordada às 5 horas da manhã. Por que eu tô dormindo? Entendeu? Porque quem tá com burnout, você tá cansado e o seu corpo não aguenta mais, mas a cabeça tá aqui, ó. Matutando. Nossa, mas eu fiz pouco hoje, eu só rendi isso. Tipo, não fiz nem metade da minha agenda. E é isso aí. Aí com depressão, você começa a pensar lá, nossa, mas eu devia ter feito isso lá atrás. Ah, mas eu deveria ter feito dessa forma. Aí, gente, é uma sucessão de coisas que você acha que são inofensivas até você entrar numa crise. Aí, quando você entra numa crise, aí você fala, opa, peraí, as coisas mudaram, mudou de cenário. O negócio não é mais legal. Então, quando você abre um perfil que aquilo pode te trazer uma certa, sabe, gatilho emocional, é muito difícil. Então, essa limpeza, eu acho que ela tem que acontecer, Ju, de uma certa forma, porque senão a gente... E mulher, pensando como um todo, mas mulher mais, de, às vezes, ficar nesse de se comparar. E aí você tem uma comparação. Então, por exemplo, se alguma pessoa em algum momento talvez vai ficar sabendo agora do que está acontecendo na minha vida. E achava que estava tudo maravilhoso. Tipo, mas como? Tudo não tô sabendo. Ótimo. Eu falava assim, a minha família assim, ai, tá tudo o quê? Tá tudo de ótimo. E na verdade você não estava muito bem. Entendeu? Porque na TV é essa imagem, na rede social é essa imagem. E até nos nossos relacionamentos profissionais, é essa imagem que a gente passa. A gente tá num evento, às vezes a gente teve um dia péssimo. Acabou, fica ali. No trabalho, é um sorriso no rosto. Oi, tudo bem? Converse, sorri, fala de coisas boas. Só que não necessariamente a gente tá ali naquele momento. Imagina. Não é? Muita coisa acontecendo. E os nossos clientes um cliente é igual um telespectador. Ele não sabe e ele também não... Ele não tem que saber. Ele não tem que saber. É um problema nosso, que a gente tem que resolver. Dele, não é culpa dele. Então é bem aquela coisa, ai, querida, o problema é seu. E é verdade, o problema é meu. Eu te contratei pra você fazer isso e acabou. Eu quero que você esteja aqui, maravilhosa, bela, e faça bem feito. Resolver mesmo. E quando não estamos 100%, esse déficit,
ele às vezes ele fica só um pouquinho só. O problema que foi acontecendo comigo é que esse déficit ele foi crescendo, 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 e aí começa a se tornar visível. Quando começa a se tornar visível, aí eu acredito que pode se transformar num problema. É legal você falar mais disso para quem está em casa, porque às vezes muitas, não só mulheres e homens, às vezes estão nessa situação e não se deram conta. Quando você percebeu que você precisava de ajuda, Ni? Que aquilo não era um quadro normal? Ju, eu tive várias situações. Primeiro, eu tive insônia. Então, uma coisa assim, todo mundo vai dormir na casa e você fala, hoje eu não tô com sono. Não tô com sono. Tô bem, não tô com sono. Aí, comecei a assistir um filme, ia dormir mais tarde. Aí, a falta do sono, dormir menos, no primeiro dia, ele resulta numa coisa. Segundo dia, terceiro dia, você já precisa de ajuda. Como eu sempre me arrumei, mas não é algo que me traz coisa ruim de me arrumar. Eu me vejo como uma mulher que sempre se arrumou. Mas o que acontece? Eu comecei a eu não conseguia tomar banho. Eu não conseguia fazer maquiagem. E aí, o meu olho começava a tremer e eu começava a chorar, Ju, como se eu estivesse chorando. Ai, gente, eu não desejo isso pra ninguém, Ju, pra ninguém. Quando eu tive o diagnóstico de burnout, eu fiquei brava. Eu fiquei muito brava, muito pé da vida. Porque eu falei assim, como eu recebo um diagnóstico de burnout, ou seja, a minha cabeça já falou assim, o meu corpo tá falando para, e a minha cabeça tá aqui, ó. Acelerada. Faz. E o corpo já não tá aguentando mais. E eu tenho o diagnóstico de endometriose. E a minha endometriose, ela foi pro útero, pro reto e pro intestino. Ou seja, foi alastrando para outros órgãos. Mas eu não fui vendo nada disso, você entendeu? Então, por isso que eu acho que é interessante compartilharmos, porque o corpo fala. Gente, aquele livro tão antigo do corpo fala, que a maioria de nós lemos. E a gente não percebe, e a gente esquece. Só vai perceber a hora que explode. Na hora que explode. E aí, e mesmo assim, Ju, porque, ó, você vê, aí eu tive o diagnóstico de burnout, mas eu estava com uma psicóloga. E mesmo assim você foi. E mesmo assim fui indo, não, vai dar certo, vai dar tudo ótimo. O que aconteceu? Eu tive que comecei a ir para 24 horas. Porque quando você não tem uma medicação, quem faz terapia, quem vai num psicólogo, não tem medicação. Eles não podem nos medicar. Quem faz medicação é o psiquiatra. Então, a minha vida mudou quando eu fui para o psiquiatra. Hoje eu sou super a favor. Hoje eu quebrei um paradigma dentro da minha cabeça, do meu coração, de que eu não poderia procurar um psiquiatra. É porque, por conta da medicação. E tem assim, eu acho que são fases. Tem fase, dependendo do que você está passando, que só a terapia resolve. Super. Mas tem fase que não. E tá tudo bem você ir para um psiquiatra e se cuidar. Até porque não é para sempre. Não, você vai ter um momento de um tratamento ali. Outra, Ju, o que eu acho interessante também falarmos é o seguinte, quebrar esse paradigma da questão de buscar ajuda, principalmente quando estamos falando sobre a nossa saúde mental, seja da terapia, seja do psicólogo ou do psiquiatra, porque vai realmente depender do que você está precisando e você conversar com um profissional, ele consegue diagnosticar do que você tem, sem você ficar se autodiagnosticando. Porque até então você vai se autodiagnosticando, você vai se autocuidando e, na verdade, se você não estudou para isso, você não vai conseguir. E a gente tem muito disso. Quem vai no psiquiatra porque é doido, é maluco, ou porque tá tomando remédio para dopar. Gente, a tecnologia da saúde hoje tá tão maravilhosa, Ju, tão incrível, que as medicações estão diferentes. E é impressionante. Então, isso fez assim, abriu um novo universo da minha cabeça para falar, eu realmente estava precisando de ajuda, eu realmente estava precisando de uma medicação para passar por toda essa situação e entender que é um processo, é um tratamento mesmo que você faz.
Mas quando que você, que eu acho que é legal falar, gente, Tá. pra quem tá em casa, quando você entendeu que você estava num processo depressivo, Nia? Eu fui pro 24 horas, fui muito bem atendida. Teve um médico e isso ajudou muito, porque ele entendeu Mas que o que você estava foi, por acontecendo... exemplo, porque assim, você com não... uma crise? Fui numa crise. O que Choro acontece? do nada? O que acontece? Ju, na minha cabeça, eu fiquei até com vergonha de ir pro 24 horas. Porque você fala assim, gente, as pessoas vão pro hospital porque elas estão sentindo uma dor. Quando você tá tendo uma crise, você não sabe explicar de onde tá vindo essa dor. Né? Exatamente. Então, por exemplo, assim, não é uma dor que eu tô sentindo no braço, uma dor aqui, uma dor no pescoço, alguma coisa. Eu não tô tendo... É um vazio tão grande. É uma sensação que você só quer parar aquilo. Então, nesse 24... E eu acredito que as pessoas, alguns profissionais, ainda bem, e eu espero que isso seja cada vez mais estudado, porque alguns profissionais já estão aprendendo a lidar, mesmo que não seja a especialidade dele. Mas ele já entende que naquele momento você precisa de ajuda. Então, naquele momento, aí eu tive um afastamento psiquiátrico por 8 dias. E eu nunca tinha tido isso. Entendeu? Então, aí sim você começa a entender que é aquilo que eu falei. Opa, mudou um pouquinho. Então, por exemplo, uma crise... A minha crise de choro... Então, vamos lá. Comecei a ficar sem dormir. Aí, você tem uma irritabilidade, porque você fica sem dormir. Você tem um choro que às vezes você não consegue controlar. Então, numa crise, você tem essa crise de choro. Só que, conforme a gente não consegue conversar com um profissional para te orientar, essa crise de choro, ela aumenta. E aí é uma coisa que nem quem está do seu lado, e o que acontece muito, Ju, as pessoas, infelizmente, que estão do nosso lado, é difícil elas nos ajudarem, porque às vezes elas nunca sentiram isso. E acha Então, que não é nada. Então, assim, por exemplo, eu sou casada há 14 anos, o Danilo, eu sou muito grata a ele e a Maria Júlia, minha filha, porque eles tiveram que entender que, olha, eu nunca senti isso. Opa, tem alguma coisa errada. Mas eu preciso ajudar, mesmo não entendendo o que é que está acontecendo, né? Mesmo não entendendo. Então, quando isso se intensificou e aí você não consegue, é como se você não conseguisse voltar mais. Quando isso se intensifica, aí você precisa da medicação, porque é uma coisa que você não consegue parar. Aí ela vai durar uns 40 minutos. É extremamente... Ju, é desorientador, sabe? Essa dor, isso que você sente. Então, eu acredito que hoje eu estou num processo de não querer mais passar por isso, não desejar isso para ninguém e esperar que outras pessoas não passem por isso. Porque muitas pessoas, assim como eu, vão deixando, vai deixando, vai levando. A gente não tem nem tempo de olhar, Ni, pra gente. Não tem. A gente tá num processo tão ligada no trabalho, naquela rotina, filhos, casa, marido, trabalho, e que muitas mulheres a gente não se olha. Não. Eu preciso pedir até desculpas para a doutora Kelly, que na época era no ano passado, a minha terapeuta, a minha psicóloga, porque depois eu fui psiquiatra, né? Mas na época eu fiquei meio brava mesmo, que eu falei assim, mas eu recebo um diagnóstico de burnout, eu preciso trabalhar, eu não nasci num berço de ouro, eu tô com um programa para estrear, e aí? O que eu vou fazer da minha vida? Sabe? Uma coisa assim de revolta, um pouco até revoltante. Como se não pudesse. Como se você não pudesse. Eu não fala, posso ficar doente, eu não posso... Não, eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Precisa fazer. Tem conta pra pagar, tem não sei o quê. Gente, olha. Olha como isso vai virando. Onde a gente chega, né? Onde a gente chega. Onde a gente chega, amiga. Por quê? Por quê? Me fala, pra quê? Sabe? Entendeu? Sendo que ali eu já não estava mais conseguindo ser eu mesma, nem no programa. Porque eu amo o que eu faço. Amo. Eu trabalho com verdade. E aí você começa a ficar doente. Você não consegue mais entregar, você não se reconhece mais. Ni, fechamento de ciclo.
E eu sei que novos ciclos estão chegando, novas Amém, coisas amém, boas amém, na sua amém, vida, amém, porque amém. a gente sabe do seu profissionalismo. Deixa eu contar, vou fazer uma propaganda. Estava eu no TikTok há umas 2, 3 semanas. Quem aparece para mim? Minha Nara Biguete na Koala. Na Koala. Me fez comprar um kit. Não, já sou cliente da Koala, mas tipo assim, Muito bom. ela fazia tão bem aquela propaganda que eu falei, gente, você ficou no ar umas 4 horas, Fiquei, não foi? Ju, fiquei. Porque, tipo assim, eu entrei, acho que era umas 8 horas, aí eu não comprei. Eu falei, eu tenho ainda meu borrifadorzinho e tal. Aí eu voltei umas novinhas, a minha Nara de novo. Falei, deixa eu ver esses kits olha aqui, só que peraí. legal. Eu não sabia disso, Ju. Eu não sabia, porque quando me contrataram para fazer live pela Shopee, eu nunca tinha feito. E me contrataram para fazer live no TikTok. Foi incrível. Que tá ensinando agora as pessoas Chegou a comprarem na agora plataforma, o no shopping, Brasil. faz nem 30 dias, vai, passando aí. Exatamente. Então, assim, um sucesso. super um sucesso, Ju. É uma abertura de mercado para os comunicadores, para as marcas. Para as marcas, para tudo, para você vender o seu produto. Exato. Então, eu achei incrível. Tem assim, lojas aí de você, todos os tamanhos vendendo e vendendo bem no você TikTok. Vê que quando parece que Deus, assim, as oportunidades, eu não sei no que o pessoal acredita, mas elas vão se abrindo. E quando, igual você falou, a gente não nasce sabendo nada. Nós estamos aqui para aprender. Então, você vê, eu com tanto tempo de profissão que eu tenho, eu nunca tinha feito uma live na Shopee de vendas, no TikTok. Você faz live? Faço. Nunca fez. Não, mas eu faço. Mas aí você fecha o contato e fala, meu Deus agora eu tenho que fazer. E agora, fazer e vender, né? Mas aí você aprende, se prepara, dá o seu melhor e é um sucesso. Ju. Pronto. Isso é muito bom. É algo já a mais que você aprendeu a fazer e que você soma na sua carreira. Ju, eu nunca fui pro exterior, assim como você. E eu só fui uma vez para a Argentina para fazer matéria, fui a trabalho mesmo. E depois eu fui para Bariloche a trabalho também. Então, eu só conheço isso só, tá? Mas eu imagino, quando você postou a primeira vez, porque nós somos amigas e eu também te sigo, sou sua seguidora, como que você teve que enfrentar os seus próprios medos para você falar, gente, eu estou indo? Medo? Bom, medo, isso aqui também acho que é uma história que vale contar para quem tá em casa. Porque a primeira vez que eu fui para Nova York, eu fui em família com meu ex-marido e a Sofia pequenininha, foi em 2011. E quando eu voltei de lá, eu falava, meu Deus, eu tenho que explorar essa cidade. Isso ficou guardado dentro de mim. Você já sentiu dentro do coração até 2018. Algo a mais. Caramba. Em 2018, eu passei por um processo muito difícil, que foi a separação do meu casamento de 15 anos. 2 meses depois da minha separação, eu até brinco, hoje eu brinco, eu falo que eu fui curar o meu luto em Nova York. Até porque tinha lançado o filme Minha Vida em Marte, é pra lá que eu vou. É esse que eles vão pra Nova York. Sorry. Eu fui fazer Sorry. Ai, delícia. Maravilhoso, maravilhoso. Mas, Ni, eu fui sozinha. Um medo. As pessoas veem as fotos, não sabem o medo. Aquela cidade, vocês acham São Paulo grande, Nova York. E o que você teve que explorar lá pra chegar a montar um projeto, Ju? Tudo. A gente não tá indo num só com amigas e vamos chegar lá em Nova York e vamos olhar Nova York. Não. Você conseguiu montar um projeto, Ju, entendeu? É totalmente diferente. Se não fosse você falar, eu vou encarar, porque o medo, ele nos paralisa de muita coisa. Mas você tem que encarar. Tem que encarar. Se você não encarar, ninguém vai encarar por você. Não vai. Então eu olhava aquilo e falava, tudo bem, mas eu já tô aqui. Então já que eu tô aqui, eu tenho que fazer acontecer. Verdade. Não, eu quero vir todo ano pra Nova York, mas eu preciso ganhar. Eu não dá pra ficar pagando. Ai, gente, eu venho umas 4, 5 vezes a Nova York. Então o que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. E eu fui fazer acontecer. E levar outras eu perdi o medo. E aí tudo aquilo que eu via, que eu ficava assim,
maravilhada. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Falei, cara, é muito egoísmo deixar só comigo. Eu tenho que... Outras pessoas precisam viver isso que eu vivo. E aí surgiu o projeto de levar as mulheres para lá durante a semana de moda. E todas que vão, voltam com a mesma sensação. O que eu vivi, o que é isso? Eu imagino. E é você poder compartilhar isso. E é uma viagem totalmente diferente, né, Ju? A gente não tá indo pra sertãozinho, entendeu? A gente não tá indo aqui do lado, sabe? Agora que você tá no novo ciclo. Né? Agora eu vou ter tempo. Se organize para 2026. Vou pegar meu fundo de garantia. Vou pegar meu fundo de garantia, meu seguro-desemprego, vou pra Nova York. Vai. Não, Ju, eu imagino mesmo. Não, te juro, porque eu sempre quando eu vi você falando sobre os projetos, eu sempre pensei, gente, será que um dia eu vou ter oportunidade? Mas tem algumas coisas, barreiras que vamos colocando na nossa cabeça. E olha, a gente é amiga há muito tempo. Mas nós vamos colocando barreiras na nossa própria cabeça. A gente mesma cria isso, entende? Exatamente. E que não é super isso. Entendo, super não Porque, por exemplo, eu acredito que o tipo de... essa viagem, ela proporciona a experiência, tanto para eu, se eu for lá, eu imagino quanto que essa experiência iria para o meu trabalho. Independente da sua área. Exatamente. Você volta da sua de lá, área. Isso. assim, meu Deus, eu preciso... Nossa, não tem que ir. E eu falo assim também, Ni, que é também uma dica, e eu falo com orgulho, porque eu falo assim, eu pensei em desistir do projeto. Não é fácil. Lógico. Eu fui em 2018, quando o projeto engrenou, que foi 2019 para 2020, fez o quê? Veio a pandemia. E aí parou. Eu voltei em 2022 sozinha de novo para resgatar tudo que eu já tinha construído. Então, quantas pessoas também não passaram por esse processo na pandemia? Com certeza. De ter que começar de novo. Com certeza. E aí eu voltei de lá em 2022, não querendo lançar ele mais em 2023. Falei, vai ser muito difícil, mudou muita coisa no mercado. Mas é um medo nosso. Sabe aquela coisa? Lógico. Aí eu acho que não vai dar certo. Cara... Aí 2023, Deus é tão maravilhoso que Ele coloca pessoas na sua vida e fala, não, vai dar certo sim, eu vou com você. Eu vou comprar, você vai comprar a minha imersão. E aí 2024, uma turma legal, e 2025 nós estamos em 10 mulheres. Caramba, em setembro. Incrível, Ju, incrível. Tipo assim, tem mulheres de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Ai, que delícia. Tem mulheres de Minas. E tem brasileira que mora em outro estado, nos Estados Unidos, e que vai para Nova York para viver a imersão. Sensacional, Ju! Então, assim, aí hoje eu olho e falo, e fora as outras que querem para o ano que vem. E agora a gente vai ampliar. Não, então, você vai ter que aumentar, é isso que eu ia falar. Você vai precisar aumentar essas idas. Porque, Ju, tem muita coisa para se explorar, para se ver. E por que eu tô contando isso, Ni? Porque quantas vezes a gente pensa ou até mesmo desiste dos nossos sonhos por conta dos nossos medos. Sabe? De falar, eu já tentei. Não, às vezes você tá na porta... Só falta, assim, mais uma viradinha de chave e a gente desiste. E tá ali. E era o que ia acontecer. Se eu tivesse desistido... É verdade, Ju. Era só mais um ano. É verdade. Entende? Então, você, mulher, não desista. Não desista, gente. Não desista. Olha, eu acho que isso é muito importante, Ju, você compartilhar... o que você já viveu, entre outras histórias que você tem, mas é porque a gente sabe que é como enfrentarmos barreiras, né? Quando você sai do seu bairro, aí você sai da sua cidade, aí você sai do seu estado, aí você sai do seu país, quando você vai explorando outras coisas, não tem como você voltar da mesma forma, né? Então, você já vai amplificando esse conhecimento também. Então, você não tem como fechar depois essa porta, porque é algo que você vivenciou, essa experiência é sua. A maturidade te trouxe agora a possibilidade de você proporcionar isso para outras pessoas, porque, Ju, é para isso que a gente está aqui, amiga. Deixar nosso legado. É para isso. Compartilhar conhecimento que a gente tem, com toda humildade, gente, eu falo.
se cada um fizer um pouquinho disso, a gente vai somar tanto com outras pessoas, sabe? Você vê, assim, o brilho no olhar das pessoas, não só com esse projeto, com tantas outras coisas em que você também tem certeza, ao longo da sua carreira aí, o tanto de pessoas que você também fez a diferença. Não é? Eu espero, né, Ju? Eu espero. Porque Mas todas as vezes, quando eu entrei num programa, Ju, mesmo aqui, eu faço uma oração, sabe? Eu falo, Senhor Deus, coloque as palavras certas na minha boca e para que eu possa atingir a quem esteja precisando. Porque às vezes você está falando algo que para uma pessoa não vai ter sentido nenhum, mas para outra vai fazer 100% sentido. E a mesma coisa acontece com a gente. Quantas vezes você, em determinado momento, uma pessoa falou, Ju, olha, Ju, você é maravilhosa, não sei o que, te conheço desde não sei o que, aí você falou assim, opa, aquilo ali te deu uma força, alguma palavra que a pessoa te falou te fez uma diferença. E era uma coisa pequena, que para outra pessoa poderia ser pequena. Mas para você, naquele momento, fez total diferença. Foi grandioso. Então, se, ainda mais para a comunicação, comunicarmos com verdade e atingirmos as pessoas com o melhor, porque as pessoas... Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei, entendeu, Ju? Não quero. Não queria que ninguém estivesse assistindo a gente e falasse, nossa, eu já tive quadro de burnout, eu já tive quadro de depressão, porque eu sei o quanto que é difícil. Mas se aconteceu, como foi o seu caso e tantas outras pessoas... É sacudir, minha filha, ó, levanta! E bora! Ó, os profissionais da área estão aí para nos ajudar, não é? E tudo se resolver e ó, vida que segue. Exatamente. Novos projetos, coisas boas, a vida é isso. Não, agora eu vou só pro floral, só, Ju, tá ótimo. Mas ó, a gente falou tanta coisa, eu nem entrei na história dela direito, já faz 1 hora que a gente tá conversando, meu Deus. Ai, Ju, amei, eu te falei amiga. que eu tinha um compromisso, eu já mandei um WhatsApp aqui pra Tina. Tina, vai na frente. Vai na Porque frente, a conversa vai tá indo. muito boa, não dá pra cortar essa conversa. Mas o jornalismo sempre foi teu sonho? Ju, que engraçado, né? Quando eu comecei, eu fiz teatro. O teatro veio primeiro na minha vida. Teatro. Quando eu falei para o meu pai a faculdade que eu queria fazer, porque na época nós tínhamos uma faculdade de artes cênicas em Ribeirão Preto. Tinha. Que hoje não temos mais, mas naquela época tínhamos. Uhum. Então, muitas pessoas que fizeram teatro comigo, teatro amador, foram para essa profissão, foram para a faculdade. E aí, na conversa com meu pai achou um pouco estranho fazer artes cênicas. Então, quando eu entrei, por isso que eu entrei no jornalismo. Aí eu entrei na comunicação social. Com 19 anos, eu pedi estágio, depois eu efetivei aos 20. Que foi no Wilson Tony. Só que ali no Tony, e principalmente porque ali nós tínhamos a possibilidade de errar. Então, ali foi uma escola, porque você tinha que fazer o jornal impresso, então escrever para o jornal impresso, fazer rádio e a TV. Então, você errava ou você chegava para o seu diretor, ainda mais José Fernando Chiavenato. Zé, eu não sei fazer isso. Se vira, aprende. E você ia lá e aprendia. Entendeu? Nossa, eu sou da época. Lincoln Fernandes, Ludmila Osório. Olha os talentos. Turma de Juliano Marcos, Daniela Scott. É uma turma muito grande que passou por ali, né? Homero, gente, Nossa, Luffy. muita gente. É muita turma, é uma turma muito grande que passou por ali, que estão na comunicação até hoje, né? Então, Fabiano, nossa, uma turma. Então, quando lá dentro eu já entendi que algumas coisas não eram para mim. Porque você imagina a briga que era para se saísse uma matéria factual. Ludmila Osório, Luffy, Juliano Marcos, né, Lincoln Fernandes, todo mundo querendo fazer. Então, o que sobrava? Sempre que sobrava para mim fazer
Aí sobrava os eventos que ninguém queria fazer. A Lianara estava lá. Ninguém Eu quer faço, fazer. daqui que eu faço. Merchan, ninguém queria fazer merchan. Imagina, naquela época... Tinha um preconceito. Tinha muito, o jornalista gente, fazer não um merchan. podia fazer um merchan. Imagina, quando que a gente ia ver Fátima Bernardes fazendo merchan? Gente, não, isso Hoje, não existia, tá? Isso não existia. Porque é. vai fazer um merchan. E o Tony me falou, você quer ganhar mais? Venda. Então aquilo, Ju, de uma certa forma, impregnou na minha cabeça. Porque eu sabia que eu tinha que andar com as minhas próprias pernas, Ju. Não ia ter, infelizmente, ninguém para me ajudar. Então, a questão de vender, ou pelo menos saber oferecer os projetos, conversar com os clientes, trazer os clientes para dentro das emissoras, para dentro dos projetos, mesmo que eu nunca fui um contato comercial, mas eu sempre tive o interesse de trazer os clientes. Sempre. Por quê? Porque lá atrás o Tony falou, por quê? Aí conseguimos entender que a hora que é aquela parte lúdica também tirada de nós, para falar assim, olha, isso aqui é uma empresa. Ela é uma empresa. E uma empresa, para funcionar, precisa ter rentabilidade. Precisa vender. Senão a conta não fecha. Para pagar os funcionários, senão a conta não fecha. De onde que vai vir esse dinheiro? Entendeu? Então esse seu lado você já traz do Wilson Tony. Esse lado eu trago do Wilson Tony. Mas eu sofri muito, Ju. Eu sofri muito. Eu sofri muito porque é difícil quando você de cara não se encaixa. Então, eu de cara não me encaixei. Por exemplo, quando eu fui fazer o meu factual, eu me envolvi, eu abracei a pessoa no qual eu fui entrevistar, eu chorei. O que não pode. Não pode. Aí depois eu fui fazer matéria pra rádio, eu fiz com a voz trêmula. Então, sabe, de emocionada. Então, isso você não... Principalmente naquela época, gente, nós estamos falando aí, né? 20 anos atrás. Então, naquela época não tinha isso. Igual nós temos hoje. O jornalismo, ele era muito mais rígido. Muito rígido. Você não podia usar brinco grande, imagina, unha colorida. Nada. Tudo muito certinho, fechado, cabelo, postura. Muito. E envolvimento com reportagens, merchan, então jamais. Mas jamais. E aí, o que acontece? A parte do merchan eu sempre gostei. No entanto, o primeiro ao vivo que eu fiz na TV foi porque uma repórter não foi, era a época da FEAPAM. Gente, quem é mais novo não vai nem saber o que é FEAPAM. Eu fui pra FEAPAM. Tá? Pensa que é onde acontece rodeio, sabe? Aquele lugar que ali onde foi o João Rock agora. Parque permanente de exposições se chamava FEAPAM. Que a gente fala até hoje, é lá onde é a FEAPAM. Onde é a FEAPAM, exatamente. Naquela época, a menina não foi. E aí, como eu já vinha do teatro, já fazia alguns merchans, me colocaram para fazer essa matéria. Só que essa matéria era mostrar uma loja, porque na época a FEAPAM tinha várias lojas lá dentro. Exposições e tal, tudo. E eu entrei numa loja de brinquedos. E o Tony falou, nossa, mas você é tão pequenininha, né? Vai lá naquele pula-pula. E eu fico branca, eu queria muito ter isso. Branca, desconcertada, totalmente desconcertada. Vou pra esse pula-pula. E aí eu pulo, o microfone cai ao vivo, o microfone cai. Tal, tudo. Eu falei, eu nunca mais vou voltar. Eu falei, nunca mais. Eu falei, eles vão falar, gente, por quê? Porque isso é entretenimento. Entendeu? Esse é o entretenimento. Então, quem me assistiu naquela época falou, que ridícula. Você entende de onde que veio? Por isso que eu tô falando que não foi tão fácil aceitar a veia do entretenimento e do merchan desde sempre. Ai, que legal. Não foi legal. Por quê? Porque, na verdade, tinha aquela coisa de, mas você não quer fazer a matéria? Porque na faculdade a gente é moldado. Muito moldado. A gente já é moldado com a ética jornalística. E para o jornalista... na nossa cabeça, para o jornalista, o bom jornalista é o furo de reportagem, é uma boa apuração, é a coisa séria, né? E a gente vem com isso da formação, né? O que eu mais amo no jornalismo, que me ensinou muito, Ju, independente... Primeiro, a comunicação social, quem for escolher,
Hoje, pode ver que ela vai conseguir trabalhar em diferentes áreas. Então, isso é muito legal. Antes, parecia que você tinha uma coisa só para fazer. Só. Sabe? E era. Hoje você consegue ampliar isso. Então, dependendo do seu perfil, e fora que nós estamos falando que eu escolhi como apresentadora, mas você tem todos os que estão por trás de todas essas câmeras, que estão fazendo uma emissora, um jornal, uma coisa acontecer, um podcast acontecer, como aqui na Ju. Mas a credibilidade, mostrar o correto, ser verdadeiro. Independente do que você está entregando. Independente do que você está entregando. Ser imparcial. Mostrar a verdade. Ir atrás. Não aceitar. Esse copo, ele é assim porque é assim. Não, por que esse copo é assim? Como é que ele foi feito? Eu não posso vender algo que eu não acredito. Como é que ele foi feito? Quanto que cabe aqui de líquido, de água? Como é que ele foi feito? Quem fez esse copo? O questionamento do jornalismo, eu amo. Isso tá no sangue. Isso tá no sangue. Isso mesmo tá no no sangue. Entretenimento, que no delícia. merchan. Eu amo, que gente, for. eu amo. Se você é uma pessoa questionadora, você vai se dar muito bem na comunicação e no jornalismo, você vai amar. Porque isso é bom, é o que eu falo pra minha filha. Questione as coisas. Questione. Recebi um vídeo. Tô vendo o vídeo. Da onde que saiu esse vídeo? Quem é que gravou esse vídeo? Você sabe que... Sabe, questione as meu coisas. Meu noivo brinca muito comigo. Ele fala alguma coisa pra mim, ele fala assim pra mim. Então, mas, não sei o que tal. O que você acha? Eu respondo pra ele. Mas e se você não sei o que? Eu respondo com pergunta. Aí ele fala assim... Gente, deixa de ser jornalista um segundo. Eu estou te perguntando. Você pode me responder sem me questionar? Porque é da gente. Ju, é automático, né? É automático. E posso te falar, Ju, eu acho isso sensacional, tá? Isso eu acho sensacional. A gente tem uma visão diferente do mundo. E o que acontece? Quem faz jornalismo, E agora eu vou te falar uma coisa. Quem faz jornalismo, quem está na faculdade agora, que eu acho que é uma faculdade incrível de se fazer, te abre muitas possibilidades. Você vai ver fotografia, você vai ver rádio também. Você vai ver de tudo um pouco ali da questão da comunicação, mas você vai poder saber para onde você vai querer trabalhar, entender que hoje nós temos o entretenimento, nós temos o audiovisual, você vai ver para qual caminho que você vai, mas principalmente, gente, saibam fazer. Uma coisa é você falar, eu não gosto, ou eu não me dou bem com isso, outra coisa é você falar, eu não sei fazer. É isso que eu aprendi. Então eu posso falar... Eu acredito que eu numa porta de uma delegacia para fazer um factual do que aconteceu naquele momento, se fosse para eu escolher, eu passaria para um colega. Não posso escolher, eu sei fazer. O que acontece muito hoje é que a pessoa quer saber fazer uma coisa só. Então, nós não hoje viemos é multifuncional. Nós não viemos dessa época. Nós viemos da época em que um jornal impresso, uma rádio, uma TV, eu, por exemplo, do palco do teatro. Então, você tem que fazer, não tem essa. Então, você entende, Ju? Como eu acredito que é diferente? Depois, você vai permeando o seu caminho. Mas e se eu tivesse falado, eu não vou fazer? Eu não vou fazer. Eu não sei fazer. Você imagina as oportunidades que eu iria perder? Eu iria perder a oportunidade de ter entrado com uma matéria no SBT Brasil. Poxa, só porque lá atrás você se recusou a fazer? Me recusei a fazer? Só porque a bonita não queria fazer? Entendeu, Ju? E o quanto que isso te traz também credibilidade dentro da sua profissão. Porque não é porque eu tô falando de entretenimento que eu não tô falando de coisa séria. Entendeu? Exato. Não é porque eu tô vendendo um produto que eu tô querendo vender qualquer produto. Não, é isso mesmo. Entendeu? Então, essa credibilidade você consegue trazer ao longo do tempo e ao longo das escolhas que você fez também. Então, o jornalismo, mesmo essa parte do factual, porque o outro tipo, notícia diária, uma previsão do tempo, essas outras, sempre me agradou muito, né? Mas, por exemplo, eu apresento programa de entretenimento, mas eu não sei como seria eu numa bancada de um jornal. Provavelmente, se as pessoas me assistissem, elas poderiam não gostar de mim numa bancada de jornal. Mas você faria? Mas eu faria, com certeza. Até pelo aprendizado. Até pelo aprendizado. Ju, eu apresentei o SBT Esportes. Eu narrei um jogo. Para, gente. O pessoal acho que falou assim, olha, essa voz aí mais um pouquinho era um homem. Então, bota ela pra narrar um jogo.
Entendeu? Então, se você também na sua vida não falar, eu vou fazer... Porque a pessoa, quando eu tava apresentando o SBT Esporte, meu marido falava assim, cara, você apresentando esporte... Ai, o que você entende de esporte, né? O que você entende de esporte, querida? Olha, eu não entendo nada agora, mas me dá 2 dias, me dá um que você vai ver só. Calma que você vai ver a dissertação que eu vou esporte. fazer pra você aqui, né? O texto que eu vou fazer aqui pra você. Então é isso, sabe? A gente tá com o tempo estourado. Ai, Ju, eu mas amei, foi ótimo, eu amei. Mas a gente vai fazer a parte 2. Eu amei, Ju, obrigada. Porque ficou tanta coisa de fora que a gente não mas falou. Eu amei, mas eu amei você aqui. Eu amei. E a sua entrevista, Ju, você sempre foi essa profissional maravilhosa de nos deixar tranquilos. E principalmente a gente conseguir falar sobre... Eu quero te agradecer hoje, porque hoje eu abordei assuntos com você que eu ainda não tinha falado e que são assuntos que levam tempo para a gente também aprender a falar deles, né? Mas eu me senti tranquila, segura para falar sobre eles e principalmente para a gente desmistificar em que a vida é sempre perfeita e todo um mar de rosas. Não, gente. E que os nossos sonhos eles podem ser realizados. Todos, mas que a gente também precisa fazer a nossa parte, né? Exato. Dá trabalho. Dá trabalho. Ó, pra gente encerrar, queria que você olhasse para aquela câmera aqui. Ai, meu Deus. E mandasse um recado para aquela Nianara. Ai, Ju, poxa. Lá de trás. Poxa. Que sonhava, sonhadora, no teatro... Começando no jornalismo e que hoje chegou onde chegou. Ai, meu Deus. Obrigada, Ju, por isso. Obrigada mesmo. Não tenha medo. Vai dar tudo certo. Você vai conseguir. Mesmo as coisas ruins que irão acontecer na sua vida, elas, em determinado momento, vão fazer sentido. E você vai entender que essa é a sua história. Se ela é triste ou não, é a sua história. Então, hoje, eu carrego a minha história, Ju. Eu sou feliz com ela, eu sou grata. Eu sei. Sabe, sou grata. Passou. O que tinha que passar, passou, sabe, Ju? Aprendi a lidar com isso e vambora, e vida que segue. E vamos que vamos. Obrigada. Obrigada a você, Ju. Por Obrigada, você. Ju, amiga, gente, obrigada. Não tem como não se emocionar. Obrigada, Ju. Obrigada mesmo, viu? Muito obrigada por você compartilhar com a gente essa sua vida tão especial. Obrigada, tão linda amiga. que você tem. Obrigada. E compartilhar o que é verdadeiro. É compartilhar com as pessoas, que eu tenho certeza que quem está em casa fala, meu Deus, eu precisava ter assistido a Nianara, eu precisava ver tudo isso, ouvir. E parabéns pela mulher que você Obrigada, Ju, pelo talento, a também. mulher, mãe, profissional, amiga, tudo, que eu te admiro demais. Ni, muito obrigada. Na próxima, eu vou pra Nova York, tá? Vai. Nós vamos gravar juntas um Sorry. Vamos. Vamos. Isso aí. Um Te beijo, amo, Ju. Gratidão. também. Vou ser sempre grata pela nossa história e pela oportunidade que você me deu. Obrigada, Ju. Obrigada Eu que mesmo. agradeço. Obrigada, minha linda. Pessoal, vamos nas câmeras geral, Anne. Te agradecemos. Olha, até eu perdi o norte aqui, gente. Maravilhoso o nosso bate-papo. Foi lindo. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo.